Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história dos três gigantes dos mares que marcaram o início do século XX. O Titanic, o Olympic e o Britannic. Prepare-se para descobrir como esses navios foram concebidos, os segredos por trás de sua construção e as incríveis histórias que os cercam. Você sabia que, apesar de ser o mais famoso, o Titanic não foi o único navio grandioso construído pela White Star Line e que cada um desses transatlânticos teve um destino surpreendente? Fique conosco até o final para saber mais sobre a impressionante carreira do Olympic, o trágico fim do Britannic e, claro, a lendária história do Titanic. Mas antes de mergulharmos na história desses navios icônicos, vamos conhecer as mentes brilhantes e as empresas que os trouxeram à vida. A Harland & Wolff e a White Star Line. Essas duas entidades não apenas revolucionaram a construção naval, mas também definiram novos padrões de luxo e segurança para a navegação transatlântica. A Harland & Wolff, fundada em 1861 em Belfast, Irlanda do Norte, rapidamente se destacou como um dos estaleiros mais inovadores e respeitados do mundo. Com uma equipe de engenheiros brilhantes e uma capacidade de produção incomparável, eles se tornaram a escolha natural para qualquer empresa marítima que desejasse construir navios de ponta. No início do século XX, a Harland & Wolff formou uma parceria estratégica com a White Star Line, uma das empresas de transporte marítimo mais prestigiadas da época. Sob a liderança visionária de J. Bruce Ismay, a White Star Line buscava não apenas a velocidade, mas também o luxo e a segurança em suas embarcações. Ismay queria que seus navios fossem um símbolo de opulência e inovação. Thomas Andrews, o talentoso chefe de design da Harland & Wolff, e J. Bruce Ismay, com sua visão empresarial, formaram a dupla perfeita para realizar esse sonho. Andrews, conhecido por sua genialidade em engenharia e paixão por detalhes, e Ismay, com sua determinação em oferecer o melhor serviço possível, trabalharam juntos para criar o Olympic, o Titanic e o Britannic, três dos navios mais icônicos da história marítima. Esses navios não eram apenas grandes em tamanho, mas também em ambição. Cada um deles representava o ápice da inovação tecnológica e do luxo naval da época. Vamos agora explorar a história individual de cada um desses gigantes dos mares, começando pelo RMS Olympic. O RMS Olympic. O primeiro dos três navios a ser lançado foi o RMS Olympic, em 20 de outubro de 1910. Com 269 metros de comprimento e pesando cerca de 46 mil toneladas, ele podia transportar mais de 2.300 passageiros. O Olympic foi concebido para ser um transatlântico de luxo, com acomodações de primeira classe que incluíam uma grande sala de jantar, um salão de festas, uma sala de fumantes e uma escadaria majestosa. O Olympic teve uma carreira impressionante, servindo tanto como transatlântico quanto como navio de tropas durante a Primeira Guerra Mundial. Ele era conhecido por sua confiabilidade e foi apelidado de Old Reliable. Durante a guerra, o Olympic foi convertido em um navio de tropas, transportando milhares de soldados aliados. Em 1918, ele teve um encontro dramático com um submarino alemão, conseguindo afundá-lo ao colidir com ele. Após a guerra, o Olympic voltou ao serviço civil e continuou operando até ser aposentado em 1935. O Olympic não apenas sobreviveu à guerra, mas também se tornou um símbolo de resistência e durabilidade. Seu sucesso e longevidade o tornaram um dos mais bem-sucedidos transatlânticos de sua época. Ele navegou por mais de 2 décadas, transportando passageiros de todos os cantos do mundo e estabelecendo novos padrões de luxo e conforto na navegação transatlântica. Se você está achando essa história fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Careca Curioso. Aqui, você encontra mais conteúdos incríveis sobre história, ciência e curiosidades que vão manter você sempre engajado e informado. Agora, continue conosco para descobrir os segredos do Titanic e do Britannic. O RMS Titanic, lançado em 31 de maio de 1911, é o mais famoso dos três irmãos. Ele tinha 269 metros de comprimento e pesava cerca de 46 mil toneladas. Mas com algumas melhorias em design e segurança. O Titanic era considerado o auge do luxo e da inovação tecnológica, com instalações que incluíam uma piscina, uma quadra de squash,
um ginásio e uma magnífica escadaria central. Infelizmente, em sua viagem inaugural em abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg e afundou, resultando na perda de mais de 1.500 vidas. A história do Titanic se tornou uma das mais conhecidas e trágicas do século XX. O navio era considerado inafundável devido ao seu design com compartimentos estanques. No entanto, o impacto com o iceberg danificou múltiplos compartimentos, levando ao seu naufrágio. A tragédia destacou a necessidade de mais botes salva-vidas e melhorias na segurança marítima. Após o desastre, houve uma série de investigações que levaram à criação de novas regulamentações, como a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS, que ainda está em vigor hoje. Além disso, a tragédia revelou as falhas no sistema de comunicações de emergência, resultando na padronização do uso do Código de Socorro SOS. A história do Titanic continua a fascinar o mundo. Seu naufrágio foi um ponto de virada na segurança marítima, e os relatos de heroísmo e tragédia a bordo inspiraram inúmeras obras de literatura, cinema e pesquisa histórica. O Titanic não apenas mudou a maneira como os navios eram construídos, mas também deixou um legado duradouro de lições aprendidas para a navegação. O terceiro e último irmão foi o HMHS Britannic, lançado em 26 de fevereiro de 1914. Ele era um pouco maior que seus irmãos, com 274 metros de comprimento e cerca de 48 mil toneladas. O Britannic foi requisitado pelo governo britânico durante a Primeira Guerra Mundial para servir como navio-hospital, uma missão que ele cumpriu com dedicação e eficácia. O Britannic estava equipado com mais botes salva-vidas e melhorias nos compartimentos estanques. No entanto, em 21 de novembro de 1916, o Britannic afundou no Mar Egeu após atingir uma mina. Felizmente, a maioria das pessoas a bordo foi resgatada. A explosão causada pela mina foi tão severa que mesmo as melhorias de segurança não puderam salvar o navio. Curiosamente, Violet Jessop, uma enfermeira que estava a bordo do Titanic, também sobreviveu ao naufrágio do Britannic. Ela estava trabalhando como enfermeira no Britannic quando ele afundou, e sua sobrevivência em dois dos maiores desastres marítimos da época é um testemunho de sua incrível sorte e resiliência. A dedicação do Britannic ao serviço como navio-hospital salvou muitas vidas durante a guerra. Apesar de seu trágico fim, o Britannic é lembrado por seu papel crucial em fornecer cuidados médicos aos soldados feridos e por sua contribuição para o esforço de guerra britânico. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos irmãos do Titanic. Cada um desses navios tinha suas próprias características e histórias marcantes. O Olympic, com sua carreira longa e bem-sucedida. O Titanic, cuja tragédia deixou uma marca indelével na história. E o Britannic, que apesar de seu trágico destino, desempenhou um papel vital durante a guerra. Eles não eram apenas máquinas de engenharia, mas também símbolos de uma era de grandeza e inovação. Se você gostou de explorar esses gigantes dos mares conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Compartilhe nos comentários qual desses navios você achou mais interessante e por quê. Até a próxima e continue curioso!